Prezados irmãos e amigos, estou de volta para continuar o capítulo 19, que tem por título A Queda da Babilônia e alegria e triunfo nos céus. Nós estamos continuando nos versículos 13 a 16. Eu vou ler primeiro na palavra de Deus e depois vamos ao livro. Eu sou Salma Pimentel, professora de Bíblia há muitos anos. Vou começar a ler o versículo 13 a 16. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos senhores. Esse é o trecho da palavra. Vamos para o livro para explicar a vocês isso. Versículo 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. Em Isaías 63, vingança e redenção de Deus. Logo no primeiro versículo, encontramos o seguinte: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas de escarlate? E a resposta imediata é essa, no mesmo versículo: sou eu que falo em retidão, poderoso para salvar. Outra pergunta no versículo 22. Por que estão vermelhas as tuas vestes, como os trajes daqueles que pisam no lagar? A resposta é igualmente imediata e definitiva. No versículo 3. Eu sozinho pisei no lagar dos povos, ninguém houve comigo. Pisei-os na minha ira e os esmaguei no meu furor. O seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha roupa. É o Senhor Jesus. Edom, Bosra, nome de duas cidades e de um país. Edom sempre foi o maior inimigo, embora tão intimamente aparentado, e nele, como símbolo, todos os povos contrários e inimigos de Israel e, logicamente, de Yahvé serão derrubados. Bosra era uma das grandes cidades de Edom. Esse versículo 3 relaciona-se com a destruição do mal. E é o sangue inimigo que mancha as vestes do guerreiro, e não o sangue dele, que foi derramado na cruz por nós. Pois não há dúvida de que o guerreiro é Cristo.
Em Apocalipse, vemos a realização magnífica da profecia feita pelo profeta Isaías. O guerreiro, vencedor, dominador, que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. Está em Apocalipse 19, 15, é Cristo, o Redentor. Se ainda houvesse qualquer dúvida, o adjetivo verbo de Deus é um aspecto distinto que liga o Apocalipse a outros trechos escritos por João. João capítulo 1, versículo 1. E Cristo em pessoa é a palavra de Deus por excelência, a personificação da redenção de Deus. Ele vem como imolador e não como imolado. Sua morte já aconteceu, e só uma vez. Nada por Cristo é repetido. E a imagem do Cristo guerreiro e triunfador é horrenda. Está empapado do sangue daqueles que matou. É uma imagem dele que nos custa a crer e admitir. O nosso Jesus, tão bom, tão manso, tão suave, que levava sobre si as nossas dores e enfermidades, está em Isaías 53, versículo 4, agora transformado, deixa-nos estupefactos, sem ter condição humana de fazer a comparação entre os dois Cristos. O nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Esta afirmação é baseada na ideia judia sobre a força da palavra. Para o povo judeu, a palavra não era um mero som. A palavra fazia coisas. Segundo o Dr. John Patterson, em seu livro, o livro Vivo, é o nome do livro, vemos que, abre aspas, para os judeus, o povo de Deus, a palavra falada era terrível. Era uma unidade de energia carregada de poder. E esse poder podia ser para o bem ou para o mal. Um exemplo muito forte e real é a antiga história de Jacó. A bênção da primogenitura era de Esaú, o mais velho dos dois gêmeos, pois nascera primeiro. Mas Jacó rouba a bênção de seu pai, Isaque. A bênção não podia ser retirada. Uma vez pronunciada, a palavra ficava dita e atuava pelo seu próprio poder e energia. Assim, ora, aplica-se às palavras humanas, quanto mais a palavra de Deus. Através da palavra, ele criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Jeremias, capítulo 23, 29, diz o seguinte, abre aspas, a palavra de Deus é como um martelo capaz de quebrar em pedaços uma pedra. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, lemos, a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando em Apocalipse, João chama o Cristo guerreiro de Verbo de Deus, ele quer especificar, segundo toda a crença do seu povo,
e da sua própria, que nele teremos todo o poder pela palavra de Deus, como ação criadora e destrutiva, como ação de misericórdia e de julgamento. Tudo que Deus tem dito através tudo o que Deus tem dito através dos tempos pelos seus profetas encarna-se em Cristo, porque nele toda a palavra de Deus se cumpre. E é mesmo o Verbo, como o próprio João, no seu belíssimo poema do capítulo 1 do seu Evangelho, afirma: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso é uma poesia arrebatadora, mas na verdade terrível para aqueles que não estão do lado dele. Agora o versículo 14. Os exércitos que estão no céu. Quem fará parte desses exércitos? Os santos ou os anjos? Em Zacarias capítulo 14, versículo 5, lemos: virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Em Lucas capítulo 9, versículo 26, está escrito, em 1 Tessalonicenses, os textos falam dos santos anjos que virão com o nosso Senhor Jesus. As roupas deles, brancas e puras, de linho finíssimo, indicam que eles participam da vitória do Messias. Notar, porém, que não é mencionada a ação deles no conflito. Eles não usam armadura e nem têm armas, o que seria lógico e necessário para que quem entra em luta de qualquer espécie. Está escrito que eles apenas o seguem. Lá em Mateus 26, 52, 53, Jesus fala a Pedro quando ele puxou a espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Entre aspas, embainha a tua espada, ele diz, pois todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai e ele me mandaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? É muito anjo. Há mais evidência pela palavra de que serão anjos. Versículo 15. Sai de sua boca uma espada afiada. A única arma que se nos é apresentada nessa terrível batalha é a palavra de Cristo. Mais uma vez, temos uma representação simbólica da vitória, pelo poder de uma palavra impossível a nós humanos de ser imaginada. A ideia faz-nos voltar à criação, quando Deus criou tudo por uma única palavra: faça-se. Só ela. E tudo foi feito. E tudo aconteceu. Agora, como João viu essa vitória, não nos é permitido entender, porque só se pode descrever coisas objetivas. E a espiritualidade radical desse conceito é além do nosso entendimento. Só há uma explicação possível para as nossas mentes.
É o triunfo do cristianismo por Cristo, a palavra viva, que, furioso com os que não aceitaram o Evangelho, as boas novas, que trouxe ao mundo na sua primeira vinda, pisa as uvas para produzir o vinho da ira de Deus, que os inimigos do Altíssimo beberão para a sua condenação. A parte mais difícil de interpretar é o significado simbólico da inscrição: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Há alguns que sugerem que a inscrição está bordada na roupa e inscrita no punho da sua espada. Há outros que sugerem que o título está bordado na borda de seu manto de general, porque nesse lugar seria mais fácil lê-lo ao montar a cavalo. Havia também o costume de se gravar os títulos dos personagens importantes, representados em estátuas sobre a coxa. Nesse caso, devia estar o título de cavaleiro, cravado na sua coxa nua. É difícil decidir qual é a verdade das referências citadas. O que nos importa é que o seu nome está escrito, de maneira que todos poderão lê-lo, e que o título o assinala e o destaca como o maior de todos os senhores e governadores, o único verdadeiramente divino, o Rei do Universo. É só o que nos interessa. E assim nós lemos até o versículo que nós citamos. Eu acho esse capítulo magnífico. Sempre achei maravilhoso esse fato dele pisar as uvas, que na realidade não são uvas, são os povos que ele vai destruir, com um único objetivo: de eliminar aqueles que não o amaram e que não o aceitaram. E vem com os anjos, mas os anjos não fazem nada. Na profecia há uma pergunta: quem está com você? Quem foi que fez alguma coisa? E ele responde: sou eu mesmo, foi que fiz isso. Ele não precisa de ninguém, ele é o Deus Supremo, ele é o Verbo de Deus. É ele que vai acabar com tudo, com todos aqueles que não o amaram. É lindo esse capítulo. Vocês devem lê-lo, prestando muita atenção em Isaías, porque nós temos orgulho em lê-lo, uma vez que se trata de uma coisa impressionante sobre o nosso Jesus. Como ele muda, aquele doce, suave, meigo, se transforma num verdadeiro guerreiro e pisa as uvas no lugar especial de fazer vinho, o lagar. Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo, desse trecho, para todo sempre. E também peço a vocês que compartilhem o mais que puderem esse estudo de Apocalipse, porque o Apocalipse chegou, nós já estamos vivendo ele, não há dúvida alguma. Então, há uma única chance agora para que o povo aprenda o que Deus quer que a gente saiba, porque o que ele está fazendo, ele não vai repetir. Ou você aceita ou morre. Ou você aceita Cristo como Salvador, ou é pisado, morto por Ele mesmo. É deslumbrante.
o plano desse Deus que ninguém pode entender. A nossa mente é muito pequena em relação à mente de um Deus como Ele. Que maravilha! Amém.